excelências, tem porta de excelência se abrindo para você hoje. Assim te diz o Deus de Israel nessa oração da manhã de segunda-feira. Diga glória a Deus, diga aleluia. Com certeza, ouça isso vindo dos céus. Ouça isso vindo de Deus. Hoje, segunda-feira, essa semana, este mês, tem portas de excelências, de farturas se abrindo para você. É isso que você está ouvindo. Deus não erra o endereço. Deus tem o seu endereço na palma das suas mãos. Deus tem o seu endereço, o seu nome e as suas necessidades, tá bom? Como também tem as suas bênçãos na palma das suas mãos, o Deus de Israel, assim te diz nesta oração da manhã de segunda-feira. Diga glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Eterno, porque Ele está trabalhando, tá bom? Ele está potencializando os seus negócios, Ele está potencializando a tua força, Ele está potencializando a sua vida financeira, Ele está potencializando a sua visão, Ele está potencializando todas as áreas da sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento. Deus de Israel, assim te diz, nessa oração da manhã, Ele está potencializando tudo na sua vida, aquilo que acontecia anualmente, aquilo que estava acontecendo anualmente, vai acontecer diariamente na sua vida, assim te diz o Deus de Israel nessa oração da manhã. Tenha certeza disso, tenha certeza disso. Deus está potencializando as tuas forças, os seus negócios, a sua vida financeira. Eita Deus poderoso, eita Deus maravilhoso. É forte o que Deus Ele está realizando já nessa oração da manhã que nós estamos a realizar. Enquanto isso, você pode ir compartilhando, você vai dando um likezinho. Enquanto isso, você vai apertando aí o likezinho para que mais vida, mais pessoas sejam alcançadas nesse momento de oração, nesse momento de vitória, porque Deus, Ele é contigo para te socorrer, para abrir as portas e te abençoar, minha irmã e meu irmão, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, Brasil, diga glória a Deus, porque Deus está trabalhando nessa causa. Eu vejo causa na justiça, Deus fazendo com que o juízo pegue ao martelo e declare e bata sobre esses papéis. Tem papéis sendo assinado, tem papéis sendo registrados em cartório da parte do céu sobre a tua vida, nesta oração da manhã, nesse momento de oração. Tenha certeza disso. Diga glória a Deus, diga aleluia. Hoje é um dia que Deus vai alegrar muito o seu coração. Segunda-feira, hoje é um dia que Deus vai alegrar muito o teu coração. Por quê? Porque Deus, Ele jamais se esqueceu das promessas que Ele lhe fez. Jamais Deus se esqueceu das palavras que Ele falou para você, que Ele iria fazer, e de fato e de verdade, Deus está fazendo. Deus está realizando. Ainda que você com teus olhos naturais não estejam vendo, mas Deus estelita está fazendo. Vamos dar um likezinho, vamos compartilhar, porque Deus está trabalhando na sua causa hoje. Esta semana, este mês, é mês de providência, é mês de socorro, é mês de vitória, tá bom? Peço aos amados irmãos para que compartilhe, dá um likezinho para destravar a live, para que mais vida, mais pessoas sejam abençoadas. Hoje é segunda-feira, dia 7 de julho de 2025. Tenha certeza que Deus está abrindo portas com excelências, porta de fartura, isso, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, tá bom? Em nome de Jesus. Deus é contigo, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Vamos se preparar, prepara aí o copo com água, prepara aí aquela peça de roupa, prepara aí aquela fotografia daquele parente, daquela pessoa, quem sabe às vezes também
até do próprio esposo ou da esposa, que você queira e quer ver ele liberto, né? Nós vamos orar aqui para que vidas sejam alcançadas e seja liberto em nome do Senhor Jesus. Amém, Brasil? Diga a glória a Deus, a paz do Senhor, pastora, Deus abençoa, em nome de Jesus. Há 15 anos, Estelita, tenha certeza que essa causa hoje, como você ouviu o Espírito Santo falar sem nem eu saber na minha boca, não? Falou para você. Tenha certeza que Jeová Rafá, o Deus que sara a cura, Jeová Jiré, o Deus da providência, Jeová Elohim, o Deus que está no controle de tudo, ele está pegando na mão do juízo, tá bom? Lá onde está a documentação da sua causa, e está decretando, está batendo o martelo, e essa causa hoje é liberada, é liberado para a sua vida. E tu vai testemunhar aqui o milagre, tu vai dizer, olha, eu entrei aqui e vi o trabalho desse homem, e verdadeiramente esse homem é homem de Deus, é profeta, porque essa causa hoje Deus está batendo o martelo e te dando a vitória, viu? Viu? Em nome de Jesus, assim te diz o Senhor. Abertina, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos dar um likezinho, para que mais vida, mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Em nome de Jesus. O profeta está para entrar aí em um propósito de 7 dias de oração e jejum, né? Estou aqui ainda, a gente quer subir para o monte, ficar 7 dias em oração e jejum, no monte, mas a gente tem que ir com cautela, porque Deus é quem chama o profeta, é Deus que orienta o profeta, tá bom? E a gente está ainda aqui pensando se nós vamos subir ao monte ou se nós vamos fazer dentro do templo, né? Na tenda, né? Então a gente está aqui orando para que Deus venha brandar sobre nesses 7 dias de bênção, de vitória sobre a vida de todos, tá bom? Em nome de Jesus, vai testemunhar, tá? Faça um voto com Deus de abençoar também essa obra necessitada, essa obra carente. Faça um voto com Deus, né? Em nome de Jesus, e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Faz um voto com Deus de ofertar nessa obra, de dizimar nessa obra. Faz prova com Deus nesse ministério, tá bom? Todos que fizeram provas com Deus nesse ministério, nós temos vários testemunhos. Não vou aqui falar nomes, que às vezes a pessoa não gosta, tá bom? Aí eu não vou dar nomes. Causas na justiça, vendas de casa, enfim, tantos milagres, tantas bênçãos que Deus realizou e continua realizando na vida de todos vós, tá bom? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do nosso Deus, ela nos diz, enquanto isso você vai dando um likezinho, vai compartilhando. A palavra do nosso Deus nos diz lá em Ezequiel, capítulo 37, você pode abrir a sua Bíblia aí, que a palavra do Senhor nos diz lá que a mão do Senhor pegou o profeta Ezequiel, Senhor Norberto, bom dia, paz do Senhor, e levou ele em espírito a um vale de ossos secos. Amém? Ezequiel 37, versículo 1. Você pode abrir a sua Bíblia e conferir aí se está escrito ou não. As mãos do Senhor pegou o profeta em espírito e levou ele a um vale de ossos secos. Aquele vale de ossos secos, o texto diz que era toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. Se eu for falar só das casas de Israel, aí não ficar até amanhã, porque aí dá para você entender. Toda a casa de Israel era um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos. Você está entendendo? Então, Keila Vieira, bom dia. Está ao contrário, né? Em vez de ser Keila Vieira, é Vieira Keila. Glória a Deus. Vamos lá. Então, Deus leva o profeta e faz ele andar sobre aquele vale de ossos secos. Deus mostrando o futuro. O futuro. A gente dá o entender, e claro que a gente pode profetizar em cima dessa passagem, dá o entender que quando o profeta está andando ali, tudo já está acontecendo. Mas não é bem assim. Ali o profeta está tendo uma revelação da vinda de Cristo.
da vida do Senhor Jesus Cristo. O futuro. Ali se revela Cristo, a pessoa de Cristo, que no futuro, como já veio, a casa de Israel para anunciar, pregar o evangelho da salvação, da vida eterna, e o Espírito Santo, o Espírito de vida, entrar naqueles ossos secos que estavam tudo mortos, não fisicamente, espiritualmente. Então, Deus faz o profeta andar sobre aquele vale de ossos secos para que ele visse, né, a situação seríssima, sério da situação dos ossos secos, né? Tudo cortado, braço para um lado, cabeça para o outro e perna para o outro, enfim. E o profeta anda, ele verifica o vale, ele anda sobre o vale. E o que o texto vai dizer é que Deus fala para o profeta: poderão reviver esses ossos? Poderão reviver esses ossos? Então, o profeta vai dizer: tu sabes, Senhor. Aí Deus fala para o profeta: tu profetiza. Esse aqui é a profetizou a vida de Cristo Jesus. Andréa Gomes, bom dia, Pai do Senhor. Vamos dar um likezinho, vamos compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas. Ezequiel profetizou a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, todos os profetas de Gênesis do Antigo Testamento profetizaram a vinda de Cristo, a vinda do Senhor Jesus. Você está entendendo? Então, o profeta começa a profetizar. Ele começa a profetizar. E aí o texto sagrado vai dizer que os ossos começam a se juntar. Os ossos começam a se encaixar. As coisas começaram a se encaixar. E essas coisas se encaixam, é que você tem que entender. Amém? Você tem que entender. Essas coisas tudo se encaixa com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já veio há mais de 2000 anos atrás. Então, quando alguém confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, esse vale de ossos secos deixa de ser um vale de ossos secos e passa a ser um exército valente de Deus. Você está entendendo? Passa a ser um exército de Deus. Então, o profeta começa a profetizar. Aí você sabe que há um estrondo, há um rebuliço. Quando é que acontece o rebuliço? O rebuliço acontece quando eu estou cheio do Espírito Santo, quando eu estou cheio da presença de Deus, quando eu estou cheio da presença do Eterno, né? Quando o Senhor Jesus está na minha vida e eu estou com Jesus. Quando a palavra de Deus está na minha vida e eu estou na palavra, então acontece um rebuliço. Amém? Acontece de repente. Então acontece um rebuliço. Os ossos começam a se juntar. As coisas começam a se encaixar. Por que tudo isso? Porque Israel estava cortado, separado espiritualmente. Não havia conexão. Não havia conexão com Deus. Aí o futuro, Deus está mostrando o futuro para o profeta. A gente lê o texto e acha que tudo ali naquele momento já está acontecendo. Mas ali está acontecendo no futuro. Está acontecendo na vida de Cristo. Na manifestação de Cristo sobre a terra. Você está entendendo? É isso que acontece ali no vale de ossos secos. Então, aí começa a se encaixar os ossos, aí começa a vir tendões, começa a vir carne, começa a vir as peles, mas ainda não tem espírito. Aí Deus fala para o profeta: profetiza o espírito de vida, para que vivam. Esse espírito de vida é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus sobre a vida do homem, né? Aí o profeta profetiza, e quando ele profetiza, então vem, sopra dos 4 cantos do mundo, da terra, né? Sopra dos 4 cantos, vem dos 4 cantos da terra, o Espírito de Deus, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então Deus está comigo aqui e está com você aí, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, o profeta começa a profetizar sobre aqueles mortos, sobre aqueles
exército de pessoas que estavam ali mortas. Aí ele começa a profetizar. Aí vem o espírito de vida. Aí se levanta um exército. E esse exército, eu e você fazemos parte. Nós já passamos, né, dessa situação. Nós já passamos do vale de ossos secos para um vale de ossos vivos. É isso aí. É isso aí que você está ouvindo. Hoje, esse vale de ossos secos na sua vida já não existe mais. Porque o espírito de vida, você vê o texto, se você ler o texto, aí o profeta começa a profetizar. Aí ele diz assim: ossos secos, ouça a palavra. Ele diz assim, ó, o texto, pode ler aí. O texto diz assim: ossos secos, ouça a palavra de Deus. Aí quando ele fala isso, aí vem o espírito de vida. Isso significa que quando a pessoa não ouça a palavra do Senhor Jesus, quando a pessoa não confessa Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida, a vida dessa pessoa é um vale de ossos secos. Você está entendendo? É um vale de ossos secos. Então imagina quanto vale de ossos secos existe na terra ainda. Porque pessoas que ainda não confessaram Jesus Cristo como seu único verdadeiro Salvador das suas almas, elas ainda não ouviram essa palavra, aonde o Espírito de vida entra e habita e faz o mundo espiritual, o reino de Deus habitar na vida daquela pessoa. Então esse dever é meu e seu de profetizar, ou seja, de evangelizar essas almas, esses vales de ossos secos que estão por aí. Existem casas, amém, que são vales de ossos secos. Ou seja, ali ainda não ouviram, e se ouviram, não confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da alma delas. Tá bom? Então, o significado dessa palavra, após você aprendeu isso aí com quem? Pode ter certeza. Eu nunca ouvi ninguém pregar assim, eu nunca aprendi com homens o que eu estou falando, e nunca estudei com homens para aprender o que eu estou. Aliás, em toda a minha vida, eu nunca escutei um pastor, um pregador pregar desse jeito que eu estou pregando. Por quê? Porque é uma palavra totalmente espiritual. Ela é uma palavra totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Ali mostra o poder de Deus. Claro que eu posso profetizar, levar isso aqui e profetizar na vida financeira das pessoas. Enfim, eu posso usar esse texto para fazer isso. Mas o texto, ele é todo espiritual. Ele fala da vinda de Cristo, da vinda do Senhor Jesus sobre o vale de ossos secos, que não era só Israel, né? Não é só Israel, mas também o mundo, a terra, o universo. É um vale de ossos secos, ou seja, de pessoas espiritualmente sem o reino de Deus, de pessoas mortas espiritualmente, Você está entendendo? Aí, quando elas ouvem falar de Cristo, do Senhor Jesus, e recebe essa mensagem da salvação, da vida eterna, então elas passam a fazer parte desse exército de vida. Você está entendendo? Desse exército que tem vida e vida com abundância. Então, meus queridos amados irmãos, Meire, Denise, bom dia, paz do Senhor. Edna, Maria, bom dia, a paz do Senhor. Deus abençoa a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Aí, se você ler o texto, mais embaixo, Ezequiel 37, o Senhor vai dizer assim: eu vou abrir as sepulturas, eu vou abrir os sepulcros e vou ressuscitar os mortos. Eu vou tirar os mortos da sepultura, eu vou abrir os sepulcros. Ali tudo é espiritual e, claro, também falando da primeira vinda de Cristo, que já veio, e da segunda vinda de Cristo, que virá ainda, né? Então, é uma palavra totalmente espiritual. Abrirei os sepulcros. Aí nós vamos ler o texto, lá em Mateus, que quando o Senhor Jesus Cristo, lá em João, Lucas também, ele foi crucificado, deu um estrondo, deu um ribuliço na terra. E a Bíblia vai dizer que sepulcros mortos ressuscitaram e saíram andando pela cidade de Israel. Então, por isso que o texto está falando de Cristo, está falando do Senhor Jesus, está falando do Espírito Santo, está falando do poder de Deus, está falando de um ribuliço sobre um vale de ossos secos, sobre a vida daqueles que não têm vida.
E nesta manhã eu quero profetizar sobre a sua vida, que se houver aí um sepulcro na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, posso usar esse texto para profetizar? Posso. Mas você já está sabendo que o texto, ele é todo espiritual, é espiritualmente. É uma coisa, você tem que falar para as pessoas, para elas entender os dois lados, né? Entender os dois lados. Então, eu posso usar para profetizar? Posso, porque a palavra de Deus, ela é vida, e vida com abundância, né? Então, você está entendendo o texto, né? Que é totalmente espiritualmente. Está falando do sepulcro espiritual, mas também fala dos sepulcros fisicamente também. Tá bom? Então eu quero profetizar na sua vida nessa manhã sobre esta palavra de Ezequiel 37. Amém? O sepulcro na sua vida financeira, aquilo que está morto na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, porque o texto fala da vida espiritual, tá bom? Deixando bem claro, o texto fala da vida espiritual, do reino de Deus dentro do homem. Aquilo que o homem perdeu lá no Jardim do Éden, através do pecado de Adão, aí veio a catástrofe sobre a terra. Então, o texto ele é todo espiritual, tá bom? Então, mas eu quero profetizar em cima dessa palavra sobre a tua vida financeira, sobre a sua vida sentimental, sobre a tua saúde, amém? Sobre a tua saúde, que você receba a palavra do Espírito Santo, ouça a palavra de Deus e passa a ter vida espiritualmente primeiramente falando, e vida física, saúde, paz, alegria, prosperidade em todos os sentidos da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Lídia Saraiva, bom dia minha querida, a paz do Senhor. Vamos dar um likezinho, vamos compartilhar, para que mais vidas sejam alcançadas, mais vidas sejam tocadas pelo poder de Deus. Quem está entendendo a palavra de Ezequiel 37? Né? O vale de ossos secos. Cláudia, bom dia minha querida, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Hoje Deus me deu um esclarecimento e uma luz. Você está falando da palavra que você está ouvindo, né? É porque assim, a palavra de Deus, ela é toda espiritual. Se o Espírito Santo não revelar, a paz, Cláudia Moreno, bom dia, Pai, Deus abençoe. Se o Espírito Santo de Deus não revelar, pode esquecer, o homem pode fazer curso, pode fazer escolinha dominical, pode fazer o que ele quiser fazer, amém? Nunca vai ter o esclarecimento da palavra, da palavra que é totalmente espiritualmente, né? A palavra de Deus, ela é totalmente espiritualmente. Então você entendeu, você compreendeu que o texto de Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos, ali está falando do corpo espiritual do homem. É do corpo espiritual dos homens que havia morrido, estavam mortos. E começou lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, o seu corpo espiritual desfaleceu, o seu corpo espiritual caiu, o seu corpo espiritual morreu, não o físico continuou. Mas o espiritual caiu, morreu. Então, através de Adão, todos os homens caíram, morreram, espiritualmente, se tornaram um vale de ossos secos. Agora, na vinda do segundo Adão, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aí ele vem restaurar o vale de ossos secos. Ele vem profetizar sobre o vale de ossos secos. Ele vem trazer o espírito de vida. Ele vem trazer a palavra da ressurreição do homem que estava, dos homens, ou dos homens da nação que estava e estão, alguns ainda, caídos espiritualmente. Você está entendendo? Então o Senhor vem para implantar esse espírito de vida, implantar o reino de Deus. Por isso que João Batista vai pregar, né, lá em Mateus, ele vai pregar, vai dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, o Senhor Jesus estava ali na região, na localidade, implantando, trazendo o reino de Deus, profetizando sobre o vale de ossos secos, que está lá em Ezequiel, capítulo 37, que o Senhor Deus diz: esse vale de ossos secos é toda a casa de Israel, inclusive os templos religiosos de lá, tudo que estava lá.
Amém? Tudo. A casa, eu não quero entrar nesse detalhe, mas a gente tem que entrar, tem que falar para você abrir os olhos. Então, quando pode olhar o texto diz assim: toda a casa de Israel, toda a casa de Israel, toda a casa de Israel. Aí inclui os templos religiosos. E olha como tem templo aí em Israel, hein? Muito tempo. Mas a Bíblia diz, o texto está dizendo, Ezequiel 37, toda a casa de Israel. Esse vale de ossos secos é toda a casa de Israel. Aí você vai entender por que o Senhor Jesus Cristo, ele vai enfrentar uma batalha contra os próprios religiosos fariseus do templo, porque era um vale de ossos secos. Eles não quiseram receber a palavra da vida, amém? No texto fala, profetiza Ezequiel sobre o vale de ossos secos, profetiza o espírito de vida. Aí o profeta começa a profetizar, né? Que haja, assim diz o Senhor, ouça o vale de ossos secos, ouça a palavra do Senhor Deus de Israel, ouça a palavra de Deus. Aí dá um estrondo, né? Aí sopra dos quatro cantos da terra o espírito de vida. Aí você vai entender por que o Senhor Jesus, ele estava andando e continua andando no vale de ossos secos, profetizando o espírito de vida. Mas para isso as pessoas teriam que querer. Aí você vai ver que aquela casa que está lá no Ezequiel 37, a casa de Israel, que é um vale de ossos, todas as casas de Israel é um vale de ossos secos. Aí Jesus chega no templo para implantar o reino, para implantar o espírito de vida sobre o vale de ossos secos. Aí ele é mal entendido, mal compreendido, e ele é expulso, como ele foi expulso do templo ali na cidade de Nazaré, ele é expulso do templo. Eles continuaram sendo um vale de ossos secos. Os sacerdotes da época, os fariseus e saduceus, continuaram, morreram como um vale de ossos secos, porque rejeitaram o espírito de vida, rejeitaram o espírito de vida, rejeitaram a palavra, rejeitaram o Cristo. Aí então, continua sendo aquele vale de ossos secos. Morreram nessa situação alguns fariseus, alguns religiosos, alguns saduceus, morreram nessa situação, no vale de ossos secos. Mas o profeta profetizou, e se cumpriu a profecia, né? Se cumpriu. O Cristo Jesus, o Espírito de vida veio dos quatro cantos da terra, veio dos céus. Aí você vai lá em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o vale de ossos secos. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou tanto o vale de ossos secos, que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não continue morto, mas viva. É forte, Brasil. Com quem aprendeu uma palavra dessa? Com quem é meu professor na terra? Quem é o professor do profeta? É Deus. Aonde que eu ouvi isso nessa terra? Procura aí essas mensagens, se você vai encontrar. Você só encontra aqui, ó, do céu, de Deus. Aí o vale de ossos secos. Aí, em João 3,16, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o vale de ossos secos, que deu o seu Filho unigênito, que deu o seu Espírito, para que todos aqueles que nele crê, que recebam a sua palavra, ouça a sua palavra e se renda à palavra, não pereça, não continue morto, não continue no vale de ossos secos, mas que seja salvo. Eita Deus poderoso. Amém? Fico com essa mensagem, fico com essa palavra. É claro que aqui é mensagem para pregar o ano inteiro e não acaba. Amém? Porque quando vem do céu, é do céu. Amém? Diga glória a Deus. Por isso que eu digo para você, o crente ele tem que orar, o crente tem que jejuar, o crente tem que se comunicar com Deus, para ele ter a revelação de Deus, não dos homens, de Deus, dos céus. Amém? Então, essa mensagem revelada do Espírito Santo, que Deus me revelou, me mostrou, eu nunca ouvi na minha vida. Deus, quando eu nasci, Deus, quando eu ando por aí, nunca vi ninguém pregar uma mensagem como essa que você está ouvindo, a não ser o Espírito Santo, que pregou para mim, me ensinou que é assim.
tá bom? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que esse trabalho não pode parar, né, pastora? Por isso que esse trabalho não pode parar, Brasil! Ajuda esta obra, Brasil! Socorra esta obra! Essa obra não pode parar, porque é uma obra de Deus. Então você não pode deixar uma obra dessa parar. Tem que ajudar o profeta, né? O profeta vem para o monte de manhã cedo, ele leva tempo para transmitir, né? Toma um pouco de tempo, né? Para fazer tudo isso. É um trabalho sério, né? Então as pessoas precisam ter consciência, e ajudar a obra, né? Ajudar a obra, incentivar o homem de Deus a fazer a obra. Não que a gente está aqui, né, por recursos financeiros, mas a obra necessita, né? O profeta precisa comprar uma roupa, o profeta precisa comprar um chinelo, o profeta precisa comer, o profeta precisa pregar o evangelho, né? Fizemos um trabalho, né, Olívia? Fizemos um trabalho forte de evangelismo ali em Bom Sucesso, Juazeiro de Baixo, né? Por esse dia. Vai ter agora, Luciene Soares, bom dia, querida, a paz do Senhor. Vai ter agora dia 26. Atenção, povo do Vale Jaguaribano, Sertão Central. Povo cearense. Dia 26 de julho, agora, desse mês, 2025. A partir das 19 horas, cruzada evangelística de curas e milagres. Aonde? Cipó dos Anjos, município de Quixadá. Cipó dos Anjos, município de Quixadá, aqui no estado do Ceará. Na quadra da escola, Zicá de Souza Orlando. Olha o nome da quadra da escola lá. É quadra de escola ou quadra de esporte. Então vocês aqui estão me acompanhando, aqui de Bicuitinga, vocês que me acompanham aqui do Pedrecal, em Baretama, Quixadá, vocês que me acompanham aí do Cipó dos Minguéis, Cipó dos Anjos, que é tudo ali pertinho, vocês que me acompanham ali das Oiticicas, formem as suas caravanas e venha estar nesse sábado, tá? Dia 26 é um sábado, ali no centro do Cipó dos Anjos, na região central do Cipó dos Anjos, na escola, na quadra da escola ou quadra de esporte, Zicá de Souza Orlando. É Orlando, eu fiz um vídeo falando Orlando, mas é Orlando, tá bom? Quadra da escola Zicá de Souza Orlando, ali Cipó dos Anjos, aqui no Sertão Central. Vai ser forte, Brasil. Vai ser forte, Brasil. Forme as suas caravanas e venha estar conosco. Vai ser muito forte. Tá aí o recado. Vai estar lá a equipe de fé, né? Já estourando por essa cruzada. Pastor Carlos Silva, um abraço. Sua esposa, pastora Tassiana. Pastor Jaime Santana. Missionária Catiane de Lima, minha irmã de sangue, irmã em Cristo. A missionária Branca de Juazeiro de Baixo, Bom Sucesso. A levita Erikelli. O pastor Raulino, né? E outros, o pastor William de Quixadá, da Demissão. Enfim, a sua esposa, vai estar ali uma equipe. A missionária Conceição Melo também vai estar ali conosco, eu creio, né, missionária? Eu creio que você vai estar ali também conosco, em nome de Jesus. Então, dia 26, essa cruzada aí em Cipó dos Anjos. Agora, no próximo mês, o mês de agosto, aí já é uma outra cruzada, aliás, tem duas, para realizar no Pedrecal, município de Baretama, que é onde a missionária Conceição Melo reside, mora, a missionária que segurou o profeta no colo. Glória a Deus, aleluia. É minha prima de sangue e também é minha irmã em Cristo, né? É uma benção. A Conceição Melo é uma benção de Deus. A gente se sente muito acolhido quando chega ali na casa dela, na residência dela. Nós só hospeda lá, né? Na residência dela. Então, vai ser benção. Então, eu creio que nessa cruzada do mês 8, não desse mês agora, mas do mês 8, eu creio que o bispo Mário Gomes, eu quero mandar um abraço, um alô para o bispo Mário Gomes, na zona leste de São Paulo. Eu creio que é ele que vai estar ministrando nessa outra cruzada, lá no Pedrecal. Eu quero que ele venha ministrar, ele falou que vai vir aqui para o Ceará. Então, no próximo mês, eu creio que ele vai estar aqui, e eu creio que vai dar certo para ele ainda
é estar por aqui e fazer a ministração da palavra. Ele é muito usado por Deus em cura, em libertação, um homem muito usado por Deus, que eu conheço ele de vários anos. Então, sei o que eu estou falando e vou levar quem realmente eu conheço. Só anda comigo quem realmente eu conheço e conheço os proceder. É um homem de Deus, é usado, tem um ministério forte em São Paulo, né? Um ministério muito forte em São Paulo, né? Então vai ser forte, vai ser benção. Então tá aí dado o recado. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Wanda Oliveira. Amém. O Senhor proteja meu filho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, né? Vou em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Vamos orar, né? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Gente, eu estou aqui pensando. Estou aqui pensando porque eu preciso entrar num propósito de 7 dias de oração e jejum. Mas Reginaldo Nicolau, é você que me acompanha aqui sempre no canal do YouTube, né? No canal do YouTube, né? Sempre você manda uma mensagem, é você. Do Rio Grande do Norte, é? Rio Grande do Norte, não sei se é ele, me parece ser. Que deve ser, do Rio Grande do Norte, que é essa localidade aqui. Deus abençoe o Reginaldo Nicolau, o seu ministério, abençoe o seu pastor, abençoe a sua casa, a sua família, viu? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí eu queria subir para o monte, mas Deus não está confirmando, sabe? Porque eu não subo para monte que Deus não está confirmando, sabe, gente? Deus não está confirmando a minha subida para o monte agora, nesses 7 dias. Porque eu não subo para monte, sem Deus confirmar. Você vê como o negócio é sério. A pessoa acha que é só subir para monte sem Deus confirmar. Então eu quero subir para o monte, ficar 7 dias em oração e jejum, mas todavia que eu vou, eu peço confirmação a Deus. Eu peço confirmação a Deus. E eu tô orando a Deus e Deus não está confirmando a minha ida agora, nesses 7 dias. Aliás, eu queria ir hoje, subir a montanha, acampar lá 7 dias. Eu queria ir ou hoje ou amanhã, né? Até falei pro pastor Jaime. Porém, claro que se eu for, eu gosto quando Deus confirma. Estou buscando confirmação. Deus não está mostrando, sabe? Deus não está mostrando que eu não devo subir. Porque quem tem que tomar cuidado? Deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa é você orar num monte desse aqui. Outra coisa, você vem aqui, ora e vai para casa. Outra coisa é você ficar 7 dias ou 3 dias em cima de um topo de uma montanha. Ainda mais que a gente faz transmissão ao vivo. Todo mundo sabe que você está naquela localidade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então Deus não está me confirmando. Deus não está me confirmando. Eu tenho orado a Deus, aliás, Deus falou que não. Essa é a verdade. Deus falou para mim, não suba para o monte para ficar 7 dias agora. Poxa, Ele sabe do que Ele está falando. Deus sabe, né? Deus sabe. Então eu tenho que obedecer a Deus. Eu quero ir. A minha vontade, eu sei que se eu for, Deus vai me dar livramento. Tudo é com permissão de Deus, exatamente. Eu sei que se eu for, Deus é comigo, Ele vai me dar livramento. Mas Ele não está confirmando. Eu tenho orado a Deus, eu orei agora nessa madrugada, agora de manhã. Eu escutei Deus falar, falou comigo. Vai te dar dor de cabeça. Falou assim, vai te dar dor de cabeça. Falou, deixa aí, vai te dar dor de cabeça. Aí falou, não é o seu momento. Desse jeito, você está entendendo? A gente ora a Deus e Deus fala, igreja. Deus fala com o homem dele, com os servos e serva dele. Então eu orei a Deus, eu escutei Deus falar, vai te dar dor de cabeça. Aí eu não sei o que é essa dor de cabeça. Aí tem que tomar cuidado. Aí eu orei a Deus, aí Deus falou, não é o seu momento de ir lá. Todavia que eu subo lá, eu não subo porque eu quero, eu subo na direção de Deus. Eu subo na direção de Deus. Tá entendendo? Então, eu estou aqui orando a Deus ainda, para Deus confirmar, né? Mas Ele já confirmou, na verdade.
Aí, o que eu quero fazer? Se não dá para mim ir lá, então eu vou fazer por aqui mesmo. Vou fazer no templo, fazer lá dentro do templo, né? Deus, ele sabe todas as coisas. Vamos orar? Nosso Deus eterno Pai, de poder e de glória, o tempo está se formando para uma chuva e uma abundante chuva. Isso é resposta de Deus, Pai, para a minha vida, para nossas vidas, nessa oração da manhã. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nesse momento de oração, eu apresento cada vida, eu apresento cada família, eu apresento cada pessoa. Meu Deus, que o Senhor, Jeová Rafá, Jeová Jiré, o Deus da providência, da provisão, meu Deus, venha entrar com providência hoje. Venha entrar com socorro hoje. Sobre a vida da Wanda, do Reginaldo. Meu Pai, sobre a vida de todos que oram agora comigo. Que estão a orar comigo, Senhor. Meu Pai e meu Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, potencializar a força desse homem. A força dessa mulher. Que o Senhor venha potencializar a vida financeira. Meu Deus, ou seja, aquilo que essa pessoa ganha ou estava ganhando por ano, passe a ganhar por mês ou por dia. Meu Deus, em nome de Jesus, potencializa, meu Deus, a fé, meu Deus, a coragem, a saúde dessa pessoa. Entra, Espírito Santo, meu Deus, agora, potencializando, meu Pai, abrindo as portas, meu Deus, sobre a vida de todos. Ó Deus de poder e de glórias, Deus de maravilhas, toca na saúde dos que estão enfermos. Toca, meu Pai, e entra com cura. Entra com libertação nesta manhã. Meu Deus, eu creio que este tempo preparado, meu Deus, é uma resposta de Deus para nossas vidas. É uma abundante chuva de milagres. É uma abundante chuva de curas, de providência, de prosperidades. Meu Deus, dos céus chegando sobre as nossas vidas. Meu Pai, hoje, nessa manhã de segunda-feira, nessa semana e neste mês, ó Deus de poder e de glórias, Deus de maravilhas, vai tocando Espírito Santo, meu Deus, removendo as dores do corpo, removendo, meu Pai, as doenças. Meu Deus, vai removendo as doenças, meu Pai, doação. Meu Deus, toca na nossa irmã Laide, meu Deus, Ferreira. Ó Espírito Santo, meu Deus, toca na tua serva nessa manhã. Ó Deus, potencializando, Espírito Santo, meu Deus, vai tocando, meu Pai, de uma forma especial, de uma forma gloriosa, removendo as dores de cabeça crônica, enxaqueca, dor na coluna. Meu Pai, removendo gastrite, nódulos, removendo câncer, tumores, removendo, meu Pai, enfermidades crônicas. Meu Deus, do alto da cabeça. Invejas, meu Deus, conta a vida todo o trabalho macabro, repreendido em nome do Senhor e Salvador Jesus Nazareno. Deus de poder e de glórias, Deus de maravilhas, Deus santo e maravilhoso. Você do outro lado que está enfermo, coloca a sua mão sobre a enfermidade. Meu Deus,
ainda não confessou Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da sua alma e da sua vida, e por isso, meu Pai, a sua vida tem sido, meu Pai, meu Deus, eu profetizo, vale, seco, vida, mudança, cheio com a graça de Deus. O sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue do Cordeiro tem poder, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus, toca do alto da cabeça, as plantas dos pés, e que o mal venha cair por terra nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida financeira do teu povo. Você tira as mãos e diga todo mal, sai, sai. Eu oro pela vida, meu Deus, as portas para acesso, Espírito Santo, para Deus, Pai, abre empregos. Em 2 Crônica 20:20, crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crê nos seus profetas e prosperareis. Abra as portas e dá vitória a esse povo financeiramente hoje. Meu Deus, nessa segunda-feira, e esta semana seja semana de vitória, meu Pai, seja semana de providência, seja semana de socorro financeiramente, haja fartura, meu Deus, que as portas maravilhosamente financeiras se abram. 2 Crônica 20:20, credes em Deus, estareis seguros, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Pai Santo, Pai Eterno, em nome de Jesus, que haja hoje uma multiplicação, uma pesca maravilhosa, abre porta de empregos, socorre teu povo, socorre a tua igreja, socorre os teus servos e servas nesta oração da manhã, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Senhor Jesus, sopra o teu espírito de vida sobre o vale de ossos secos, na vida financeira desse povo, meu Deus, nessa manhã, meu Deus, toca na tua serva, repreende o mal, meu Deus, repreende a queda de cabelo, repreende, meu Deus, a bactéria no estômago, repreende todo o mal em nome de Jesus. Abra as portas financeiramente, abençoa, meu Pai, esse dia, abençoa essa semana, abençoa esse mês, meu Deus, de vitória, de bênção sobre a vida do teu povo, sobre a sua igreja, no nome de Jesus, Pai, que esse dia hoje seja dia de alegria, seja dia de paz, seja dia de providência do céu. Deus proverá sobre a tua vida, sobre a tua casa hoje. Ajuda, meu Pai, a nossa irmã Lindalva. Meu Pai, ajuda a tua serva. Meu Pai, em nome de Jesus, e dá vitória a todos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa essa água, essa peça de roupa, essa fotografia. Abençoa todos de uma forma especial, de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. Você que não é inscrito aqui no canal do YouTube, inscreva-se já, tá bom? Inscreva-se já e fique por dentro das nossas programações diariamente, tá bom? Brasil, um abraço, Deus abençoe. Amanhã nós estaremos de volta, tá? Sempre mais cedo, entre 6h30, nesse horário, tá bom? Fica atento que a gente entra aqui com vocês. O apóstolo deu aí uma trégua, porque eu estou trabalhando muito lá no templo, lixando parede, estamos dando uma reformada, e aí tudo é o apóstolo, tudo é eu. Aliás, às vezes eu fico lá só eu e Deus, que não tem ninguém para ajudar não, lixando as paredes, e é muito trabalho, aí é muito cansativo. Você entende, você compreende como que é, tá bom? Por isso que às vezes eu não entro aqui com vocês, mas não é que eu abandonei vocês não, a gente tá sempre por aqui, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, bom dia para todos, um beijo no coração e até amanhã. Amanhã estaremos de volta, em nome de Jesus. Oração meu dia, oração 3 horas, oração meia-noite, oração 2h30 da madrugada, e vamos para cima. Um abraço, Deus abençoe.